Jazz Rural. Música ruminada em quarto estômago de vaca do brejo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Jazz Rural, em 4 episódios para a gente escutar a pesquisa feita pelo escritor Mário de Andrade sobre a música de São Paulo e depois, ainda por cima, meter o bedelho. A gente está ouvindo um cateretê gravado pela discoteca do Departamento de Cultura de São Paulo, criada pelo Mário de Andrade. Se a dança de Santa Cruz, que a gente ouviu no primeiro episódio, é sempre classificada pelo Mário como dança religiosa, o cateretê é dança profana, mas da mesma família. E o Mário, assim como a Oneida Alvarenga, o Eduardo Escalante e vários pesquisadores, aproxima o cateretê da dança de Santa Cruz e também do cururu, da folia de reis, da moda de viola, do fandango, entre vários outros, por vários motivos. Pela instrumentação, pela dupla de cantadores, pelos timbres, pelas palmas, pelo sapateado e por serem expressões da cultura caipira, de uma região que alguns chamavam antigamente de Paulistânia e que cobria mais ou menos o que hoje são os estados de São Paulo, Goiás, o sul de Minas, um pedaço do Rio de Janeiro, o norte do Paraná e o Mato Grosso do Sul. Ou seja, uma região grande que partilhava uma cultura comum. Mas um motivo em particular, e talvez o mais controverso, é a suposta raiz indígena comum a esses estilos, repetida por todos os autores que o Mário consulta. Então, sobre o cateretê, ele anota o seguinte: segundo a opinião corrente, é dança de origem ameríndia, tendo sido no primeiro século da colonização aproveitada pelo padre Anchieta nas festas católicas, em que a bugrada dançava e cantava com textos cristãos escritos em tupi. Entretanto, não há nenhuma descrição coreográfica de tal cateretê primitivo. As primeiras referências rápidas a alguns elementos de coreografia do cateretê datam do fim do século XIX. As descrições detalhadas são todas recentíssimas. Mário de Andrade, Dicionário Musical Brasileiro. O Mário está marcando aí que é difícil checar a veracidade dessa suposta origem indígena do cateretê, que apesar de haver convicção, não há provas. Então, isso era uma narrativa que o Mário levava em conta, mas que também entendia como precária. Aliás, essa anotação está nos manuscritos dele para um dicionário que ele não publicou em vida. Quer dizer, era uma coisa que ele estava pensando, estudando, tentando encontrar informações mais confiáveis e tal. Daí o Mário continua. Na História della Musica nel Brasile, do Quernicchiaro, citando o Couto de Magalhães sem dizer onde, vem: o padre José de Anchieta aproveitou-se de uma dança religiosa dos índios, chamada cateretê, para atraí-los ao cristianismo. Introduziu-a nas festas de Santa Cruz, Espírito Santo, Conceição e Gonçalo. Esse Quernicchiaro, citado aí pelo Mário, foi um cantor italiano que escreveu um livro sobre a história da música no Brasil. Nesse livro ele indica que pegou essa informação desse tal de Couto de Magalhães. Então, esse Couto de Magalhães é a fonte para vários pesquisadores afirmarem essa origem indígena da nossa música caipira. A gente está ouvindo um dos fonogramas gravados pelo Roquete Pinto entre os Pareci, de Rondônia, em 1912. Então, esse Couto de Magalhães acabou virando referência para o assunto, porque parece que ele era uma das únicas pessoas que tinha escrito sobre essas danças. E os pesquisadores sempre se referem a ele como se ninguém mais tivesse escrito sobre isso. No final do século XIX, ele tinha escrito o seguinte:
As danças europeias são a valsa e a quadrilha. A africana é o batuque, que é pouco moral. A brasileira, essencialmente paulista, mineira e fluminense, é o cateretê, tão profundamente honesta, era a dança religiosa entre os tupis, que o padre José de Anchieta a introduziu nas festas de Santa Cruz, São Gonçalo, Espírito Santo e Senhora da Conceição, compondo para ela versos em tupi, que existem até hoje e de que possuo cópia. Couto de Magalhães, Anchieta, as raças e línguas indígenas. E como Couto de Magalhães era fã do Padre Anchieta e da Companhia de Jesus, ele indica que tinha tirado essa informação do texto de um outro camarada chamado Simão de Vasconcelos. Esse era um cronista que tinha escrito lá nos idos de 1660 sobre a Companhia de Jesus. Nas crônicas do padre Simão de Vasconcelos lê-se, com encanto, o como o padre Anchieta compunha verso em língua tupi e como os meninos, à tarde, iam em procissão pelas ruas do nascente São Paulo dançando o seu cateretê, cantando versos em louvor da Virgem Maria e parando nas portas dos selvagens. Estes, seduzidos pelas danças e cantos, foram pouco a pouco sendo atraídos ao cristianismo, até que de todo ficaram transformados em homens civilizados. Couto de Magalhães, Anchieta, as raças e línguas indígenas. Nesses trechos dá pra ver que os caras são tudo carola, né? Tudo beato que adorava papar uma hóstia. Nada contra, mas é que assim o discurso também fica enviesado, né? Então importa saber essas coisas. Importa saber que o Magalhães era um militar, que o Vasconcelos era padre e que os dois eram beatos e que amavam o José de Anchieta. Bom, quem sou eu para duvidar de militar e de jesuíta, que ao que parece nunca mentem? Eu só tô concordando com a minha amiga Juliana Pérez Gonzalez, que é uma grande pesquisadora da música caipira paulista, quando ela supõe que essa informação aí da relação do cateretê com os indígenas tá meio suspeita, e que é legal a gente fazer a crítica das fontes, e pensar bem antes de construir nossas interpretações sobre a música paulista, baseados no relato de um padre carola, como interpretado por um militar beato. A gente está ouvindo um cateretê do Ricardo Zóio chamado Insano, e que abre o nosso disco Jazz Rural. O que eu acho é que esse discurso das táticas de evangelização do Padre Anchieta em São Paulo acabou contaminando todas as análises musicais e formou a narrativa meio enviesada de uma certa autenticidade paulista, na qual a cultura chamada da terra, originária, indígena, estaria purificada, entre aspas, pela ação jesuíta. Para mim, essa história soa um pouco esquisita, e acho que a gente pode tranquilamente botar tudo isso em questão. Mas esse cuidado com a pesquisa, com a checagem dos fatos e outros métodos mais científicos não eram nem de longe a regra. A regra era repetir o discurso do Couto de Magalhães e da origem jesuíta. Por exemplo, um violinista amigo do Mário, chamado Flauzino Vale, lá em 1936, tascava logo o seguinte: como herança ameríndia, uma das mais comuns é o cateretê ou catira, dança guarani. Já o padre Anchieta fazia menção dela, tendo em muitas que eram cantadas substituído o guarani pelo português. Flauzino Vale, elementos de folclore musical brasileiro. E mesmo o grande crítico literário Antônio Cândido, quando foi estudar o cururu no interior de São Paulo, disse que a dança era uma sobrevivência de tradições indígenas tupi. Para sustentar essa informação, ele lembra que o cururu é uma dança em roda, que tem marcação com os pés, tem improvisação, duelos e desafios cantados. Ué, mas daí eu me pergunto, essas não são também características fortes de várias culturas musicais em todo o planeta? Em particular, para a gente aqui, na Paulistânia, não são as características fortes de culturas musicais africanas? Dança em roda,
marcação com os pés, improvisação, pergunta e resposta. Por que o Cândido diz que são tradições tupi? Bom, quem sou eu para duvidar um A do Cândido? Eu só acho que hoje, que a gente sabe melhor o número de africanos que vieram parar em São Paulo, a gente pode pensar algumas características musicais indígenas e africanas que são próximas e que, ao se trombarem no contexto paulista, podem ter se reforçado e se ressoado. Eu tenho meu pé de rosa, oh ai, que uma roseira me deu, oh ai, lá no bairro onde eu moro, oh ai, eu vivo só de passeio, oh ai. A própria palavra cateretê tem origem controversa. O dicionário do Aurélio Buarque de Holanda define como dança rural em fileiras opostas e cantadas, e cujo nome indica origem tupi, mas que coreograficamente se mostra muito influenciada pelos processos africanos de dançar. E o dicionário etimológico da língua portuguesa do Antônio Geraldo da Cunha diz que a palavra é de provável origem africana. Nenhum desses dicionários apresenta argumentos para isso, ainda que a hipótese seja justificada. Essas dúvidas aparecem também no Mário, quando ele fazia suas pesquisas sobre o cururu. Dança popular de roda, provavelmente de origem ameríndia. Marisa Lira o define como modalidade festiva de dança negra dos campos. Renato Almeida descreve o cururu como uma espécie de samba com trejeitos selvagens, que os caboclos dançam ao som de violas, pandeiros, adufes, reco-recos e cuícas, sempre em toadas monótonas. Enquanto os cantadores, cada qual por sua vez, entoa modas em duetos ou canta desafio. Essas informações são de Cornélio Pires, ajuntando que as notas iniciais e finais das modas do cururu são cantadas por todos, longas e em falsete. Mário de Andrade, Dicionário Musical Brasileiro. Então olha só, aqui o cururu é descrito com provável origem ameríndia, mas sendo uma modalidade de dança negra e uma espécie de samba, que se toca com violas, pandeiros, adufes, reco-recos e cuícas. Curioso esse índio, né? Vinha dono do terreiro, deixa o dia amanhecer. A gente está ouvindo a dupla Raul Torres e Florencio interpretando Catenguerê, que é essa espécie de samba tocado com violas, pandeiros, reco-recos e cuícas. Vinha dono do terreiro, deixa o dia amanhecer. Entrei na porta da igreja, fui sair na sacristia, nunca vi. Nesse quiprocó, o Ney Lopes já tasca logo sobre o cururu um, abre aspas, dança e canto em desafio de origem luso-afro-brasileira, praticados sobretudo em ambientes rurais do estado de São Paulo. E sobre o cateretê, um, abre aspas, dança sapateada brasileira de origem afro-ameríndia. O próprio Mário imagina uma outra possibilidade interessante. O fato do cateretê ser registrado na África pode ser torna viagem de portugas e negros. Já no segundo século, nas atas da Câmara de São Paulo, que se defendia de bexigas, se indicava o degredo para Angola da gente de Santos surpreendida no Cubatão de viagem para São Paulo. Ora, os degredados possíveis já principiavam, pois, desde o primeiro século, a levar daqui para a África costumes e vozes nacionais. Mário de Andrade, Dicionário Musical Brasileiro. Bom, então será que cateretê, cururu e dança de Santa Cruz são diferentes formulações dessa triangulação cultural luso-afro-ameríndia? Como se cada uma delas estivesse mais próxima ou mais distante de alguma dessas rubricas, mas tendo elementos de todas elas? Eu não sei, pode ser, né? Só sei que olhar para os traços da cultura paulista, que estão para além da influência hegemônica europeia, é uma das coisas mais legais dessas pesquisas do Mário sobre música paulista. Ele vai se perguntar sobre cateretê, cururu, mas também sobre Moçambique, congada e samba rural.
Quer dizer, tanto nas danças que o Mário aponta elementos indígenas, quanto nas que ele aponta elementos africanos, o fundamento é correlato. A conexão com a dança, com o movimento, com o corpo, estruturas de pergunta e resposta, improvisação, expressão de uma comunidade que festeja e festejando se mantém unida, entre tantas coisas que a gente pode pensar que são ao mesmo tempo indígenas e africanas, e que por isso podem ter se reforçado. E um pouco europeias também, certo? Então, euro-afro-indígenas. Enfim, talvez a gente possa lidar com a ideia de que na música paulista a trombada e o conflito entre visões de mundo e culturas tão diferentes, em alguma dimensão também tenham coincidido e se reforçado no plano cultural. Pode ser, e acho que isso de algum jeito está nas profundezas desses estudos do Mário. Então, por que essa possibilidade de existirem traços de culturas africanas fundidos no cateretê, no cururu ou na dança de Santa Cruz foi simplesmente desaparecida das explicações? E por que é que essa suposta origem entre indígena e jesuíta virou um discurso hegemônico? Nessa hora eu chamo a ajuda dos universitários, em particular da minha amiga Juliana Pérez Gonzalez, para trilhar um outro caminho. A origem indígena jesuíta do cateretê foi adotada pela historiografia da música caipira e por músicos sem checar sua veracidade. Ao longo do século XX, essa origem hipotética tem se repetido, através de citações diretas e indiretas do general José Vieira Couto de Magalhães, que fez uma leitura anacrônica da obra do padre Simão de Vasconcelos, escrita no século XVII. Juliana Pérez Gonçalez, O mito da origem indígena jesuítica do cateretê. Lacrou, Ruli. Além disso, acho que a gente tem que juntar aí que, como diz o professor Luiz Felipe de Alencastro, o tal do Padre Anchieta benzia e protegia os índios, abençoando a escravidão dos negros. Quer dizer, a história de amor dos jesuítas pelos indígenas tem uma contraparte obrigatória que ninguém fala. Os jesuítas só podiam livrar os indígenas do trabalho forçado pelos europeus se os africanos fossem os escravizados. Elo, 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 dava fogo nesse nego, bota ele pra trabalhar. Chui, 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 choa, choa, choa. O Alencastro diz ainda que a fazenda dos jesuítas no século XVIII, que não por mera coincidência se chamava Fazenda de Santa Cruz, era nada menos que a maior propriedade escravista das Américas. Quer dizer, a turma do Padre Anchieta queria salvar os indígenas do cativeiro, mas tinha um monte de negros escravizados trabalhando forçado nas terras deles. Eles achavam bonito salvar o indígena da escravidão, mas faziam isso escravizando o negro. Então não é surpresa que os cronistas entusiastas do Padre Anchieta, como Magalhães e o Vasconcelos, tenham louvado a catequização dos indígenas e o cateretê, silenciando sobre a parte dos negros e sobre o envolvimento da Companhia de Jesus no tráfico negreiro. Então, não acho que é exagero a gente dizer que grande parte dos estudos sobre a música paulista se baseia numa narrativa no mínimo seletiva, mais uma das que quiseram fazer sumir os traços negros da cultura brasileira. Elo, 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 vem Ave Maria Conga, que tem breve pra curar. A gente está ouvindo o cantor e compositor paulista Mota da Mota, interpretando dentro da toca dele mesmo. Bom, talvez esse episódio não seja transmitido pela Rádio Cultura ou por qualquer veículo da Fundação Padre Anchieta, mas acho que vale a pena se for para a gente poder pensar com mais liberdade nas histórias da música paulista, do cateretê e da dança de Santa Cruz. Agora, eu não ia falar nada, mas imagina se essa onda antirracista de derrubar estátua e monumento pega no Anchieta.
Essa série de podcasts é baseada na fonocaderneta Jazz Rural, que contém os textos originais de Mário de Andrade, algumas gravações do Departamento de Cultura e nossas composições contemporâneas feitas sobre elas. Acessível em www.jazzrural.com. Jazz Rural. Concepção, pesquisa e roteiro de Henrique Menezes. Locução, edição e montagem de Henrique e Maria Fernanda Carmo. Esse projeto foi realizado através do 4º edital de apoio à criação artística da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.